Uma boa tarde a todos. O vídeo de hoje consiste na explicação do sentido da adoração a Deus. Já fizemos aqui um vídeo no início, no início dos meus vídeos aqui eu já fiz o vídeo O Sentido da Oração. E agora eu estarei enviando aqui o vídeo do O Sentido da Adoração. Por que adorar? Adoração. Para começar este tema aqui, eu queria ler um versículo que está lá em 2 Crônicas. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 7, no versículo 14, que está escrito assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então aqui Deus está dizendo, se você se humilhar perante Ele, se você se prostrar a Deus, se você orar a Deus, se você tentar buscar conhecer a vontade de Deus, se você andar em comunhão com Deus, então Ele perdoa os seus pecados, porque você se arrependeu, você está fazendo de coração. Então ele diz aqui que Ele perdoa os seus pecados, se você se humilhar perante Ele, se você se prostrar perante a Deus. Agora, muitos acham que fazendo tudo isso, fazendo o que Deus pede, estão fazendo favor a Deus, estão favorecendo a Deus. Só que isso é um pensamento totalmente errado, porque você adorando a Deus, na verdade você está se beneficiando, você está beneficiando a si mesmo, porque Deus, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, muito menos Ele não precisa das nossas atitudes, Ele não precisa do nosso testemunho. Deus não precisa que evangelizamos para as pessoas, Deus não precisa que nos curvemos perante Ele, mas quem precisa disso somos nós, porque adoramos a Deus, temos a capacidade de entender a vontade dEle, temos a capacidade de olhar as pessoas pelos olhos de Deus, de olhar para as pessoas e não criticá-las, mas olhar para as pessoas e ver umas pessoas necessitadas. Tinha na lição da escola sabatina, teve um assunto sobre esse, e o tema era olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Então, orando a Deus, se prostrando perante Ele, se humilhando perante a Deus, buscando conhecer a sua vontade, então você começa a raciocinar e entender qual a vontade de Deus, e você começa o seu caráter começa a ser bom, você começa a educar o seu próprio caráter. Então, adorando a Deus, quero deixar bem claro que você não beneficia a Deus. Você próprio se beneficia. Você não favorece a Deus. Você se favorece a si próprio. E é como Cristo disse na parábola lá do rei, que o rei representava a Deus, e na parábola que o rei tinha um servo, e esse servo tinha um amigo. Então esse servo devia 10 mil talentos para o rei. E 10 mil talentos era como se fosse 3 trilhões de reais. Convertendo para hoje. 10 mil talentos era como se fosse 3 trilhões de reais. Você tem noção do que é 3 trilhões de reais? Então é como se o servo devesse o rei perpetuamente. E não tivesse como pagar essa dívida. Ia pagando aos poucos, mas nunca iria conseguir. 3 trilhões de reais? Eu acho que eu nunca na minha vida vou conseguir isso. 3 trilhões de reais é muito dinheiro. Então, 10 mil talentos era o que o servo devia ao rei. Então o rei prendeu esse servo e ele disse: enquanto você não me pagar, eu não vou te soltar. Aí o servo pediu: perdão, rei, perdão, eu vou tentar pagar essa dívida que eu tenho com você, mas por favor me solte, eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família, eu tenho uma vida aqui fora, rei. Aí o que o rei fez? O rei perdoou a dívida dele. E o rei falou: a partir de hoje você não me deve nada. Eu perdoo a sua dívida. Aí o homem saiu feliz da vida. Só que no meio do caminho, ele encontrou com um amigo dele. Amigo, né? Ele encontrou com um amigo dele. E aí ele pegou esse amigo pelo pescoço e falou assim:
enquanto você não me pagar a dívida que você deve, enquanto você não me pagar a dívida que você deve, você está disposto a morrer. Então eu vou te matar se você não me pagar essa dívida que você deve até uma semana, mais ou menos. Ele disse meio assim para um amigo dele. Então os soldados do rei viram aquela briga que o próprio servo do rei que o rei tinha aceitado e perdoado a dívida daquele servo. Os soldados do rei viram como ele tratava outro homem que também estava endividado com ele, da mesma forma que ele estava endividado com o rei, só que muito mais. Então esses soldados foram conversar com o rei e falaram: ó rei, aquele servo ele fez isso, isso e isso. Explicaram a situação ali para o rei, e o rei mandou chamar aquele servo e falou: ó, você não tratou o seu amigo como eu, o rei, te tratei. Então você está preso perpetuamente. E ele prendeu aquele homem. E essa parábola significa os fins do tempo também. Porque em Mateus 6, Deus ele deixa ali uma oração base para nós, que é a oração do Pai Nosso. Ele deixa: perdoai, nós pedimos para Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então se você diz a Deus que você perdoa aqueles que te têm ofendido, só que na prática você não perdoa, você está sendo hipócrita. Então Deus não te perdoará. Ele diz lá em Mateus 5, bem-aventurado os misericordiosos, porque esses receberão a misericórdia. Então é difícil realmente, temos que perdoar as pessoas, é muito difícil. Só que olhando as pessoas pelos olhos de Jesus, adorando a Deus acima de todas as coisas, conseguimos perdoar as pessoas, conseguimos olhar e ver um necessitado nas pessoas e ver que elas necessitam da nossa ajuda. E não que nós necessitamos do dinheiro dela, ou que nós necessitamos do perdão dela. Nós necessitamos ajudar as pessoas. Então, adorando a Deus, nos favorecemos a nós mesmos. Então não pense que porque você oferta, você deu todo o seu dinheiro para Deus, você nunca mais vai sofrer. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E outra coisa que Deus ele diz, um versículo muito interessante, que eu lembrei agora, é o que está lá em Lamentações, que eu queria ler aqui para vocês. É um versículo que está lá em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo... Vou ler aqui a partir do versículo 22. Lamentações 3, 22. Está depois de Jeremias. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. As misericórdias de Deus renovam-se cada manhã. Então, aqui é uma forma de dizer, é uma forma simbólica de dizer. Então, se você pede perdão a Deus, Deus já te perdoa, se você estiver arrependido. Porque você necessita desse perdão de Deus, você necessita você é dependente de Deus. Então temos que reconhecer que somos dependentes de Deus e que necessitamos adorar a Deus. E que adorando a Deus, beneficiamos a nós mesmos. Então por isso que Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Ele diz assim: orai sem cessar, orai sem cessar. Ellen White, ela diz em um de seus livros, Temperança, na página 135. Ela diz assim, Temperança na página 135, ela diz assim, cada respiração deve ser uma oração. Então, adorando a Deus, conseguimos beneficiar a nós mesmos. Então, não pense que Deus é uma pessoa carente, que Deus é um coitadinho. Deus não é coitadinho, Deus não precisa do seu perdão. Deus não precisa, do seu perdão não. Deus não necessita da sua adoração. Deus, ele pede que adoremos a ele porque necessitamos dessa adoração. Necessitamos de alguém. Importante, como ele disse para Elias. Elias ele estava passando por uma fase ali de depressão. Não sei se vocês conhecem a história, mas Elias ele estava passando por uma fase de depressão porque ele seguia Deus de todo o seu coração. E ali o rei Acabe e a sua mulher Jezabel estavam correndo atrás deles e estavam enviando soldados para ele. E aí Elias disse ao Senhor: Senhor, por favor me mate, permita que eu morra. Elias pediu a morte ali para Deus. E aí Deus: mas por que você está pedindo isso? Deus foi fazer uma terapia ali com ele. Deus foi fazendo uma terapia perguntando: mas por que você está sentindo isso? Então temos que fazer essa terapia com as pessoas. Quando percebemos que elas estão necessitadas,
quando percebemos que as pessoas estão necessitadas, devemos fazer essa terapia com as pessoas e perguntar se elas estão bem ou se elas precisam de alguma coisa, precisam da nossa ajuda. Agora pensam assim, tá bom, Deus ele não é carente porque ele pede adoração. Entendem que estamos favorecendo a nós mesmos quando adoramos a Deus. Só que aí citam Êxodo 20, no versículo 3, que está escrito, não terás outros deuses diante de mim, que Deus diz. Aí começam a falar, mas por que se ele não é carente, por que ele é ciumento? Acham agora que ele é ciumento, porque ele pede que não adoremos a outros deuses. A resposta está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai rejeitar Deus e vai começar a andar com ganância, porque se você ama as riquezas também, se você faz das riquezas o seu Deus, você cria essa ganância, e aí vai esquecendo os bens que Deus te dá, e aí vai esquecendo de adorar a Deus acima de todas as coisas. Então por isso que adorar a Deus acima de todas as coisas é crucial, é a primeira coisa que devemos colocar na nossa cabeça, porque ninguém pode adorar a dois senhores, porque ou desprezará um e amará o outro, ou amará um e desprezará o outro, e vice-versa. A resposta então de Êxodo 23 está em Mateus 6, no versículo 24. Agora também existem algumas formas de adorar a Deus, além de obter conhecimento, porque muitos acham que só orando a Deus, só conversando com Deus diariamente, só lendo a Bíblia, só adquirindo conhecimento, você já está prestes a se arrepender dos seus pecados. Só você adquirindo conhecimento, não é só adquirindo conhecimento que você consegue se converter dos seus pecados e se arrepender dos seus pecados. Uma coisa muito importante é o que está escrito lá em Tiago. Eu vou ler aqui no Tiago no capítulo 5. Vou ler aqui Tiago no capítulo 5 a partir do versículo 13. Tiago ele nos dá esse conselho. Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O louvor é crucial para o cristão. Muitas vezes, em minha experiência, minha própria experiência, os louvores são a parte que eu mais me arrependo, que eu mais consigo me arrepender. Se vocês quiserem também, eu faço um vídeo só recomendando aqui louvores que tocam no nosso coração, louvores que... Porque o tom do louvores, a melodia, ela nos faz pensar, nos faz imaginar o céu. Tem alguns que fazem nos imaginar o céu, tem alguns que alguns louvores nos permitem nos arrepender dos nossos pecados. Em muitos louvores é que eu começo a chorar, é que eu começo a me emocionar e começo a pedir perdão a Deus. É muitos louvores que eu começo a reconhecer o que está escrito em Apocalipse 3,17, que está escrito a nossa descrição. Deus diz que nós somos miseráveis, pobres, cego e nu. Ele diz que somos infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. Nós não conseguimos enxergar, por isso que somos cegos, não conseguimos enxergar o mais além. Se você ler o livro O Grande Conflito, já recebi muitas recomendas desse livro, O Grande Conflito. Você vê que existem dois lados, que existem dois conflitos entre o bem e o mal. E através de nós, entre nossos sofrimentos, está Deus tentando aliviar o nosso ego, está Deus tentando aliviar os nossos sofrimentos, e nós não conseguimos encontrar isso. Por isso que Deus deixa em Apocalipse 3,17 que somos cegos, não conseguimos ver que Satanás está tentando, com toda a sua astúcia ali, tentar nos levar à tentação. Não conseguimos, que Deus está moldando o nosso coração, não conseguimos ver que Deus ele nos livra de um fogo. E às vezes recebemos a faísca desse fogo e já começamos a reclamar para Deus.
recebemos um fogo e pela faísca que recebemos, Deus nos livra de um fogo e pela faísca que recebemos desse fogo, já começamos a reclamar a Deus. Seria muito pior, porque não teremos a proteção de Deus. Seria muito pior andar, assim como o Abacuque disse, andar andar em caminhos diferentes ao que Deus quer que nós andemos, porque não teríamos a proteção de Deus. Então por isso que Deus ele nos livra de tantas coisas, e às vezes nós pensamos às vezes que nem Asaf, que Asaf pensava lá no Salmo 73, ele diz, é um salmo que eu vou deixar aqui de lição de casa, não dá para mim ler ele aqui, mas é um salmo que Asaf, ele olhava para os incrédulos, olhava para os gentios, que eram as pessoas que praticavam a iniquidade. Então ele olhava para as pessoas e viam que elas estavam se alegrando, que estavam festejando, que estavam tão felizes. Só que ele não percebia que só por ele não estar que nem aquelas pessoas, que só por ele não estar alegre, festejando, que só por ele estar sofrendo, e aquelas pessoas não estiverem, mesmo sendo incrédulos, não estivessem sofrendo, ele não conseguia entender que o que Deus tinha preparado para ele, o que Deus preparou no futuro. E ele diz que quando entrou no santuário, ele entendeu o destino daqueles que praticam a iniquidade. Ele entendeu o destino dos incrédulos. E ele entendeu o nosso destino, o destino dos filhos de Deus. Paulo diz em suas cartas aos Coríntios, não me lembro se é 1º ou 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz que tudo que passamos nessa terra é uma leve e momentânea tribulação. Tudo que passamos nessa terra é uma leve e momentânea tribulação. Porque eu vou ler esse versículo, eu não lembro, se eu não me engano, está em 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler o versículo 18 aqui. 2 Coríntios 4, 18. Isso mesmo. Não, vou ler o 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, que eu acabei de dizer, produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Olha o que eu disse lá, de Apocalipse também. Não atentando nós nas coisas que se veem. Então a gente se apega muito aos bens dessa terra. E não conseguimos ver as coisas que se não veem, o que ele diz aqui adiante. Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então as coisas que não conseguimos ver são eternas. Deus preparou um céu, Deus preparou a Canaã celestial, preparou um paraíso para nós, para que conseguimos contemplar a sua graça, que realmente somos pecadores e não merecemos o perdão de Deus. Mas Ele, com toda a sua graça, Ele nos concede esse perdão. Deus, com toda a sua graça, Ele está conosco a todo tempo. Ele está nos livrando de fogos, e conseguimos pegar uma faísquinha do fogo que Ele nos livra, e conseguimos então reclamar a Deus por esse fogo. Que conseguimos então entender que adorando a Deus, não beneficiamos a Deus, mas beneficiamos a nós mesmos. Não estamos favorecendo a Deus, mas favorecemos a nós mesmos. Então agora, para finalizar, queria te convidar a fazer uma oração comigo. Curve sua fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço perdão porque às vezes não entendemos que o Senhor está nos livrando de fogo, e às vezes pegamos a faísquinha desse fogo e conseguimos reclamar para o Senhor. Peço perdão, Senhor, nos ajude a enxergar mais além, nas coisas que não se veem, nas coisas que o Senhor nos preparou, porque aqui é uma leve e momentânea tribulação que estamos sofrendo, Pai. Peço perdão por todos os nossos pecados e te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se você quer que essa mensagem se repasse, se espalhe para outros canais, então compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com as pessoas, para que elas possam receber essas mensagens e ouvir também, entender que a adoração não é motivo de favorecer a Deus, mas motivo de favorecer a nós mesmos. Também estou divulgando aqui 2 vídeos. O primeiro link abaixo aqui é do canal do meu tio Alberto, que ele sempre está lançando bons conteúdos. E o segundo link abaixo
é o canal do Clube de Jerusalém, que também estão me ajudando muito nessa minha iniciativa do canal aqui. E agora estamos começando aqui com o projeto de Semeadores da Esperança e com comportagem da Bíblia. Já daqui a alguns vídeos eu estarei disponibilizando 2 links aqui acima, aqui abaixo, sobre esses 2 eventos aqui, sobre esses 2 projetos que estamos começando aqui. Meu desejo então é que Deus esteja com todos.